E aí, pessoal, vocês querem me fazer companhia aqui enquanto eu empacoto minhas caixas para Imperial? Seguinte, como dar opinião ainda de graça, e esse daqui é um canal de opinião, eu quero compartilhar algumas opiniões com vocês. Hoje a gente vai falar sobre cancelamento. Eu quero aproveitar aqui que eu tenho, deixa eu ver quanto tempo, menos de meia hora, E aí eu preparei essa mini pauta aqui para vocês de coisas porque são tantas coisas que eu não posso nem esquecer, né? Que é cancelamento? Não tenho que explicar aqui para vocês o que é, porque vocês já sabem. O tempo inteiro a gente tem medo que isso aconteça com a gente e assim, cancelamento não é uma coisa restrita a celebridades, está para todo mundo aí. Joel Pinheiro fez um vídeo muito bom a respeito de cancelamento. Não sei qual a opinião que você tem sobre eles e na verdade a nossa opinião também não importa em relação ao que a pessoa mas o conteúdo do vídeo ele é espetacular, e vocês deveriam ir lá assistir. O cancelamento ele sempre vem como o fruto de uma reprovação massiva a respeito de determinada pessoa, e as pessoas que estão aí no campo político da coisa, as pessoas que estão vendendo a sua imagem para participar desse jogo político, porque antigamente as eleições, as campanhas eleitorais elas aconteciam antes das eleições, agora elas acontecem permanentemente, porque como a vitória na eleição ela depende de uma forma de se pensar, como a vitória na eleição ela depende de uma forma de se enxergar o mundo, não adianta chegar 2 meses antes da eleição e começar a vomitar um monte de fake news para tentar formar em 2 meses a mentalidade das pessoas. Então as próximas eleições elas serão vencidas por longas campanhas de manipulação do pensamento, que já tem que começar no primeiro dia do mandato para a posterior reeleição, e os outros candidatos também eles têm que pensar desde muito antes. Então a utilização de celebridades, a utilização de jornalistas para venderem formas de pensamento, elas acontecem desde sempre. E essas pessoas que estão envolvidas nesse jogo, elas estão muito mais sujeitas ao cancelamento porque um lado ele tem que tentar anular a fala do outro para conseguir ser vitorioso nessa guerra do ódio, dessa polarização que nós temos. E no meio de tudo isso, tirando essas pessoas que estão nessa batalha, né, de pensamento político, vamos pensar no que tange nós, cidadãos comuns, e que não estamos fazendo parte desse jogo. Uma coisa é um jornalista tendencioso, uma coisa é uma ex-celebridade que está vendendo a sua imagem para um determinado político. Uma coisa é uma dessas pessoas ser cancelada. Mas vamos pensar, tipo, eu e você? E assim, quando é que esse cancelamento ele deveria vir com vir carregado de um sentimento de arrependimento, de culpa e de autoflagelo? Vamos lá. É muito comum as pessoas ficarem bravas com alguma coisa que alguém fez e irem lá no Twitter da pessoa e vasculhar todo o histórico da vida da pessoa e desenterrar um tweet de 2010 e quererem cancelar a pessoa hoje por isso. Quando alguém está em alta e as pessoas elas estão tentando definir essa pessoa e adjetivá-la e dizer que se ela está certa ou se ela está errada, quando alguém vem para mim com tweets de 2010, eu nem escuto, eu nem leio e eu nem levo em consideração o que a pessoa fala, porque o tweet de uma pessoa de 2010 pode dizer muito a respeito da natureza dela, mas pode também não dizer, e entre ter certeza que a pessoa é aquilo e não ter certeza de que a pessoa seja aquilo, eu prefiro anular toda essa carga e levar em consideração apenas o que eu vejo na atualidade. Aí você fala, não, Fausto, mas aí você está sendo burro, você está passando pano pra gente, que no fundo, e aí eu te respondo, assim, eu prefiro ser burro do que ser injusto. Eu prefiro ser burro de deixar alguém me enganar do que ser cego e ao ponto de acreditar que ela é uma pessoa ruim que ela já não é mais. Nós somos transitoriedade, nós amadurecemos ao longo do tempo, nós aprendemos muito ao longo do tempo. Quanto mais difícil a sua infância, mais revoltada vai ser a sua adolescência. E quanto mais revoltado você for na sua adolescência, mais agressivo e mais agressivo você vai ser e mais ódio você vai spamar. E eu tive uma infância muito difícil. Eu tive todo tipo de carga emocional que você pode imaginar na minha infância. Então a minha adolescência ela foi extremamente tempestuosa. E como eu não era
uma pessoa experiente, vivida, e como eu não conhecia o mundo da maneira como eu conheço hoje, e olha que hoje ainda tá pouco, mas me imagina com 14, 15 anos, era muito pior, gente, era muito pior, porque não tinha o amadurecimento do tempo, não tinha a quantidade de informações que eu tenho hoje. E o que era o meu universo? O meu universo era um pai japonês e uma madrasta baiana. E aí dentro da minha casa, com tudo aquilo que eu vivia, com tudo aquilo que eu sofria, para onde é que vocês acham que eu canalizava o meu ódio? Eu canalizava o meu ódio para cima de nordestinos, e eu achava que não tinha que ter nordestino no ABC trabalhando não tinha que sair gente do Nordeste para vir morar na minha cidade. E o que é isso além de burrice? Porque poucos meses depois estava eu lá, brasileiro, no Japão, fazendo exatamente a mesma coisa que os nordestinos faziam em São Paulo. E aí quando você entende que é burrice querer segregar as pessoas por suas origens, você amadurece, e aí você muda a sua forma de pensar. Na década de 90 não existia Twitter, mas se tivesse, estaria registrado lá alguma coisa de Fausto Nagai versão 95, dizendo que baiano tinha tudo que voltar para a Bahia. E aí, pense quantos vídeos de BDO e quantos vídeos de HOTS e quantas aulas de inglês, quantas leituras com pitaco você poderia se privar, das quais você poderia se privar, simplesmente porque você me anulou, me cancelou, porque você não aceita que o adolescente da década de 90 não existe mais, e que hoje eu sou uma outra pessoa transformada por tudo aquilo que eu aprendi e por todas as experiências que eu vivi. Então, eu quero parafrasear um youtuber que eu não lembro o nome dele agora, mas ele tem aquele canal Meteoro Brasil, que você pode odiar ou amar, e a opinião que a gente tem sobre ele também não muda quem ele é. Num vídeo muito bom, a esposa dele desenterrou uma fala dele de muito tempo atrás, no qual ele dizia que a Chun-Li estava querendo dar um negócio assim. E aí ela fala assim pra ele: você não tem vergonha de ter falado um negócio desse um dia na sua vida? Ele fala: não, era um moleque, cara. Eu acho que a nossa versão, a nossa melhor versão, ela tem que estar no futuro, não no passado. Por quê? Porque a gente amadurece ao longo do tempo. Então, se a gente tem que se desculpar a respeito de um tweet de 2010, somente se você tem realmente arrependimento genuíno disso, e acho que mais do que pedir desculpa é muito mais válido quando você mostra que você não é mais aquela pessoa. Então, se sentir mal hoje por algum preconceito que eu carregava 20 anos atrás, eu acho indevido. Eu acho que eu tenho que me preocupar com os preconceitos que eu ainda tenho hoje, e eu devo fazer de tudo para amenizar o dano que eu posso causar por tê-lo. Segundo, eu tenho que ficar pedindo desculpa pelo vídeo que eu fiz do Cuties, porque sim, eu ainda estou devendo esse vídeo para vocês, e eu recebi pedidos de solicitações para que eu pedisse desculpas por num canal tão legal eu ter feito um vídeo merda daqueles. Eu posso pedir desculpas por a pessoa não ter entendido o meu ponto, e eu posso até pedir desculpas por tratar um assunto que talvez a pessoa não quisesse ouvir. Eu deveria falar no começo do vídeo: olha, se você é muito sensível a esse tipo de assunto, então é melhor não assistir, não, porque ele vai causar desconforto. Talvez eu tentasse dizer isso, mas eu tenho plena convicção de que no vídeo que eu fiz a respeito do Cuties lá, eu não estava fazendo apologia à pedofilia, e se vocês querem saber, nem a Netflix ela faz apologia à pedofilia, tanto que ela trocou nos Estados Unidos. Quando acusaram ela de fazer apologia à pedofilia, ela colocou assim: nós garantimos que grande parte do nosso conteúdo não faz, realmente não é pedofilia friendly. Isso gerou um puta de um reboliço em relação ao comportamento dela. Mas o que é isso? O que ela fez foi trucar. Por quê? Porque ela sabe que no momento em que ela falou aquilo, um monte de advogados já falou: puta merda, agora eu vou tirar dinheiro desses caras. E começou a investigar o conteúdo deles, e eles não vão encontrar. Sequer nesse filme Cuties aí eles vão encontrar apologia à pedofilia. Muito pelo contrário, o filme Cuties ele é um ataque à sexualização das crianças através da exibição dessa sexualização. E eu não quero me aprofundar muito, porque a gente vai ter uma conversa só sobre esse vídeo depois.
Mas uma pessoa que chega para mim e diz, ou você pede desculpas por ter feito aquilo, ou então eu vou deixar de te seguir, a única coisa que eu posso dizer é, sinto muito, vá com Deus. Eu espero que você encontre geradores de conteúdo melhores e que te façam uma companhia melhor do que a que eu posso te proporcionar ao longo da nossa caminhada na vida aí. O que eu tenho para dizer aqui em relação a esse tipo de cancelamento é que a perspectiva do outro não nos torna quem nós não nos torna naquilo que nós não somos. Isso me lembra uma conversa que eu tive muito legal com o Zeus naquele podcast lá que eu perdi o áudio, lembro? Nesse dia a gente teve uma conversa muito bacana e ele lembrou dessa conversa no podcast que ele fez com as meninas streamers no podcast da semana passada. E eu olhei com muito carinho quando ele me citou lá e ele falou, cara, eu tava tendo uma conversa com o Fausto e ele tava dizendo lá que a gente não pode ligar pra rede, assim como a gente não pode ligar pros elogios também. Porque eu contei pra ele, eu desabafei com ele o quanto aqueles elogios que envolviam uma depreciação dos outros, do tipo, Fausto é muito melhor do que esse bando de bosta aí, ao invés de me sentir lisonjeado, eu me senti muito mal. Por quê? Porque eu sei que da mesma maneira que os caras não são bostas, eu também não sou superior a eles. Então, o fato de uma pessoa me enxergar pior ou melhor do que eu sou não me torna pior nem melhor, não me torna diferente daquilo que eu sou. Portanto, se uma pessoa ela decide deixar de seguir o meu canal porque ela me acha que eu faço apologia à pedofilia, eu tenho no máximo que ver a minha clareza da comunicação, mas eu não devo me condenar por isso, e eu devo deixar que a pessoa vá em paz. Você deve lamentar perder esse tipo de seguidor? Jamais, porque é melhor você se cercar de pessoas que consigam enxergar você como a pessoa que você e não como ela gostaria que você fosse. Isso vale para cônjuge também. É melhor você ter um cônjuge que enxergue quem você do que fica o tempo inteiro encontrar em você aquela pessoa que ela gostaria que você fosse. A frustração é dela, não é culpa sua. Reflitam. Quem é Johnny Lawrence? Lembra aquele vídeo que eu fiz ontem, acho, né, a respeito do novo Karate Kid lá, que é o seriado Cobra Kai? Você deve pedir desculpas por ser um Johnny Lawrence. Bom, spoilers aí. O cara, ele tem um comportamento muito anos 80. O filme é de 84, o cara era novo na década de 80. Era jovem adulto na década de 80. O que a década de 80 fazia? Pré-banheira do Gugu, pré-El-Chan. O que eles faziam? Eles eram racistas no ponto máximo, eram homofóbicos no máximo, a gente estava no auge do bullying, então era muito normal você encontrar uma pessoa na rua. Engraçado como a gente não mudou até hoje, mas imagine uma sociedade ainda pior do que ela é hoje. As pessoas, elas iam lá e davam tapa na orelha de uma pessoa só porque achavam ela feia, ela desengonçada, como se isso fizesse parte da educação. A pessoa que praticava o bullying, ela sofria muito na casa dela, na grande maioria das vezes ela já sofria abusos, maus tratos na própria casa, e passava isso, e repassava isso para a sociedade. Tanto que esse Cobra Kai, ele trata isso de uma maneira bem interessante. Ele justifica o comportamento do Lawrence. É claro que não torna esse comportamento correto e não faz com que ele deixe de estar errado, mas justifica no tipo de infância difícil e na vida complicada, na falta de base familiar que ele tinha, o que explica muito da nossa própria sociedade também. Só que aí a gente tem um vão. O que é ódio de verdade e o que é uma educação torta, porque a década de 80 ela teve uma educação torta. Ela falava, não, você tem que ser homem, você não pode ser mulherzinha. Ele fala isso no seriado, e aí eles sofrem uma puta retaliação dos adolescentes que não viveram a década de 80 e que estão lutando justamente contra essa mentalidade de dinossauro aí, que precisa mudar, e ela precisa mudar mesmo. Só que o que os jovens da academia, eles percebem que embora ele se manifeste desse jeito, ele se expresse desse jeito, no fundo ele não é uma pessoa que carrega um ódio contra essas supostas minorias que ele trata com desprezo nas suas palavras. O que aconteceu é que foi o linguajar que ele aprendeu. Aí você pode até dizer que eu tô querendo passar pano para homofóbico e aí ficar com raiva de mim se desinscrever. Eu vou lamentar muito se isso acontecer, mas o que eu tô querendo dizer uma coisa é o homofóbico de verdade,
Aquele que quer atacar, aquele que quer desempregar, aquele que quer humilhar, aquele que quer destruir um homossexual, talvez no anseio de destruir uma parte dele mesmo, na grande maioria das vezes. Existe uma grande diferença entre esse cara e a criança que foi educada o tempo inteiro no sentido de você tem que virar homem, você tem que ser macho, você tem que falar igual homem, você não pode ficar com esse comportamento de mulherzinha, você não pode ficar com esse comportamento de... Se você cria uma criança desde o berço com esse tipo de fala, quando essa criança chega na adolescência cercada de um monte de colegas que cresceram escutando os pais deles falando exatamente assim com eles, que tipo de adulto você acha que esse cara vai se tornar, que essa criança vai se tornar? Ela vai se tornar uma criança que externaliza exatamente as mesmas coisas, que externaliza o idioma que ela aprendeu em casa, e na rua, e na escola, e na sociedade. Então ela vai falar, se comporte como homem, não seja uma mulherzinha, e aí a gente tem um vão de gerações aí. E a nossa geração, ela não tolera homofobia e não deve tolerar mesmo. Só que na sociedade a gente deve recriminar esse tipo de comportamento o máximo possível. Só que quando você tem uma oportunidade única na vida de conhecer de verdade uma pessoa, você deve conseguir separar aquilo que é ódio puro contra uma minoria e forma de se expressar de um velho que já tá velho para aprender um idioma novo. Então, você não pode culpar um cara que ficou a vida inteira longe das redes sociais e que ele não viu a transformação da nossa sociedade, porque a nossa sociedade se transformou muito nos últimos 20 anos. Você não pode pegar um cara que esteve away, que esteve AFK da sociedade durante esses 20 anos e culpá-lo por causa do idioma que ele aprendeu. Se o cara estava longe das aulas de coach, longe dos escritórios, longe das palestras de autoajuda, longe dos livros de motivação, ele não aprendeu. Escuta, você precisa ser uma pessoa resiliente, você tem que tratar a vida com assertividade, você precisa ter determinação. O cara pulou essas aulas todas. E o que ele lembra? Ele lembra da criação dele que falava assim, você tem que se comportar como homem, para de ser mulherzinha. Esse foi o idioma que ele aprendeu para expressar exatamente a mesma coisa que o coach está falando hoje sobre resiliência. Então, você pode descobrir uma pessoa que você odeia por ser homofóbica. Você pode encontrar numa pessoa que você odeia por ser homofóbica alguém que tem um coração muito bom e que tem respeito até pela sexualidade dos outros. Só que na fala dele, ele destoa daquilo que ele realmente acredita e do respeito que ele realmente... Estou dizendo que são todas as pessoas? É claro que não estou dizendo que são todas as pessoas. Só que o recado que eu quero que fique é a incompreensão desse vão entre gerações não torna as pessoas ruins. E você pode perder pessoas boas achando que elas são ruins porque elas usam uma palavra ou outra. Você pode odiar uma pessoa porque ela fala criado mudo, por exemplo. A pessoa tem um puta do bom coração, você tá casando, ela quer ajudar você a mobiliar sua casa, ela vira pra você e fala, vou te dar um criado mudo. Aí você vira pra ela e fala, vai tomar no seu cu, seu racista, não fala mais comigo. Aí vai lá e para de seguir o cara e deleta ele das suas redes sociais. Porque ele falou criado mudo e ele não via nisso o racismo. Então há que você ter um pouco de sabedoria e discernimento para você saber quem é que você vai de fato cancelar. Aí você diz, o Fausto tá passando pano para todo mundo, vai passar pano pro Rodrigo Ferronato também. Quem é Rodrigo Ferronato? É esse cara aqui. Cadê? Esse cara aqui. Esse cara aqui, ele é consequência das campanhas eleitorais. A gente vive numa eterna campanha eleitoral e aí numa tentativa de dissociar a imagem do presidente da pandemia, a gente tem que isso é uma conspiração, que isso é uma invenção e que a máscara não ajuda de nada e que ficar em casa só prejudica a economia. A gente tem tudo isso e a consequência é um cara desse, um cara que vai num lugar, ele acha que ele não deveria estar passando pelo que ele está passando, ele está sofrendo muito com o mundo do jeito que está, e ele se sente desrespeitado quando alguém diz que não vai vender o sorvete para ele porque ele está sem máscara naquele lugar e ele dá um chilique desse jeito. Veja, isso daqui é sim efeito colateral dessas eternas campanhas eleitorais, mas eu acho que nós deveríamos sim pedir desculpas por focar somente num lado da pandemia. Essa pandemia ela é feita de dois lados. Ela é feita de um lado que é devastador para a economia, porque a gente deixa de trabalhar, deixa de produzir, deixa de consumir, e tem pessoas que dependem, a grande maioria das pessoas depende da movimentação da economia, e tem gente que não está conseguindo colocar comida em casa por conta dos efeitos colaterais aí da pandemia. Isso é real,
esse perrengue que as pessoas estão passando é real e isso precisa ser tratado de alguma forma. Uma saída precisa ser encontrada. Então você dizer que para a pessoa que ela perdeu todas as formas de conseguir dinheiro para fazer as compras de alimento para a família dela e dizer que ela... e dizer para ela, foda-se, fica aí na sua casa porque você não pode me passar vírus, é uma tremenda falta de respeito. E se você trata essa pessoa desse jeito, você está sendo absurdamente desrespeitoso e desumano. Por outro lado, a pandemia, ela também tem efeitos reais de uma alta, de níveis muito altos de transmissão, ainda bem, né, por sorte, com uma baixa letalidade. Mas os casos não estão diminuindo e as pessoas estão passando esses vírus aí adiante de forma bastante agressiva. Então, negar que os médicos eles estão passando terríveis problemas em lidar com pessoas que chegam e que não param de chegar porque as pessoas elas não tomam os cuidados mínimos que deveriam estar tomando, também é uma falta de respeito e uma negação da realidade muito grande. Então, nós estamos aqui tendo que lidar com dois lados extremos muito difíceis, onde não há saída certa, onde não há saída fácil. Por quê? Porque a saída de ficar em casa sem produzir absolutamente nada mata um monte de gente de fome, e a total abertura mata um monte de gente de vírus. Só que no mundo da eterna campanha eleitoral, você não tem um mundo de dois lados ruins em que você tem que achar um meio termo menos pior. Não, você vive de um lado 100% bom e de um lado 100% ruim, e você tem que estar do lado 100% bom, que quer salvar a saúde das pessoas e a economia na vida das pessoas, ou então você tem que destruir as outras pessoas que querem aquilo que você busca, que é a salvação. Ou seja, se você acha que a salvação é ir trabalhar, tem alguém que está querendo você fazer você ficar em casa. Essa pessoa tem que ser destruída. E se você quer ficar em casa, tem alguém querendo fazer você trabalhar. Então você tem que destruir aquela pessoa. Não, nós não temos que nos destruir. Nós temos que entender que essa pandemia ela tem dois campos completamente diferentes que estão sendo explorados por uma polarização constante e eterna. Esse cara aqui, ele é fruto de gente que acha que ele está sendo desrespeitado quando ele usa uma máscara. Esse cara, ele não pode usar a ignorância dele como desculpa para fazer merda, e ele tem que ser punido sim. Ele tem que ser punido por várias coisas. Primeiro, por não colocar o bem comum acima do pessoal. E quando você simplesmente toma os cuidados necessários de usar máscara, de evitar aglomerações, de manter distância da pessoa que está do teu lado ou à tua frente, quando você respeita regras básicas de convívio do nosso novo mundo durante essa pandemia, você coloca o bem da sociedade, do grupo, do coletivo, acima do seu que é individual. Se você não é capaz de respeitar isso, você não deve viver em sociedade. Você não deve viver em sociedade. E não adianta alegar que você não sabia. Eu posso alegar que eu não sabia que era contra a lei andar pelado na rua. Eu achava que as pessoas andavam vestidas porque elas tinham vergonha de andar pelado. Eu não sabia que existe uma lei que pune o atentado ao pudor, que te proíbe de andar pelado na rua. Eu posso até sair pelado e dizer que eu não sabia dessa lei, o que não me impede, o que não é justificativa para que eu não seja preso e punido pela quebra da lei. Não saber da lei não faz com que você não tenha obrigação de segui-la. São coisas completamente diferentes. Agora tem uma coisa muito pior do que esse cara se sentir ofendido por não poder usar máscara, que é ele se sentir no direito de atacar as outras pessoas. Aí você fala, Fausto, você fez você fez apologia ao cancelamento. E na verdade eu não sei se eu fiz apologia ao cancelamento. O que eu fiz foi uma avaliação do negócio do cara. Eu fiz uma avaliação do negócio do cara. Ele tem uma revendedora de cartuchos de impressora. Quando eu fiz esse comentário aqui, ele tinha 3 avaliações na empresa dele. Quando eu voltei para ver, a minha avaliação tinha alguns votos e ele já tinha mais de 200 avaliações da empresa dele. E aí ele tirou do Google, ele tirou o site, assim como ele cancelou também as redes sociais dele. Então, veja... Você pode dizer para mim assim, Fausto, você não se arrepende de ter feito um post como esse daqui? Porque as pessoas da empresa dele, elas podem estar desempregadas, por exemplo. E a minha resposta é não.
Não, ele tinha uma revendedora de cartuchos e esses funcionários eles podem simplesmente abrir concorrência por iniciativa própria ou então sob a liderança de alguém que queira ocupar esse espaço. Porque se ele vendia cartucho de impressora e agora a empresa dele não funciona mais, ou as pessoas elas continuarão precisando de cartucho de impressora e elas comprarão de uma nova empresa que abrir ali para oferecer concorrência a ele. E aí você fala, mas você acha correto destruir a vida das pessoas dessa maneira? Eu acho que esse tipo de coisa aqui, quando você tem uma retaliação a esse tipo de comportamento, assim como você teve daquele cara lá que maltratou o entregador, assim como você teve aquele empresário lá em Alphaville, quando você vai tendo esses casos expostos para a sociedade e você tem um repúdio da sociedade em relação a esse tipo de comportamento, você mostra que esse tipo de comportamento, independente de quem seja a pessoa, ele não pode ser tolerado mais. E esse tipo de coisa é educativo. E ele muda, e ele transforma o mundo para melhor. 40 anos atrás, esse tipo de chilique, igual desse cara aqui, seria extremamente admirado e invejado. Por que admirado e invejado? Porque 40 anos atrás, quem podia dar um chilique desse era quem realmente tinha poder na sociedade. E contra essas pessoas que realmente tinham poder na sociedade, nada poderia ser feito, porque ele era amigo do coroné, ele era amigo do fazendeiro. Agora nós temos instituições mais fortes, nós temos uma sociedade mais firme, e esse tipo de comportamento, ele não deve mais ser tolerado. E se, para a gente instaurar esse respeito, que é a base mínima do convívio em sociedade, se para isso a gente tiver que cancelar e prejudicar a vida de algumas pessoas, isso vai ser o preço a se pagar, porque na verdade não são as pessoas que fizeram parte do boicote que colocaram a pessoa naquela situação difícil de vida. Quem a colocou numa situação difícil foi ela mesma com o comportamento escroto que ela demonstrou. Então assim, eu tenho remorso zero de participar no cancelamento de uma pessoa com este tipo de comportamento. E digo mais, quando essa pessoa ela pedir desculpas, essa desculpa não tem valor nenhum se for genuíno. Porque o cara falou, desculpa, eu me alterei um pouco mais do que eu poderia ter feito porque eu fui atacado primeiro. Não. O cara não tem provas, a gente tem filmagens internas que mostram que ele não foi atacado primeiro. Então o cara, ao invés de humildemente pedir desculpa pelo erro que ele cometeu e se comprometer com toda a sociedade a não voltar a ter esse tipo de comportamento escroto, ele tenta justificar o erro dele dizendo que ele foi atacado primeiro e dizendo que ele poderia ter feito uma coisa menos agressiva. Não, esse cara não merece ter uma empresa e ele não merece prosperar na sociedade com um comportamento como esse. E, digo mais, a gente não tem condições de lutar para colocar pessoas... Como que eu explico isso sem ativar tantos gatilhos assim? Nós, como sociedade, não temos condições de nos protegermos dos candidatos apresentados para as eleições. A gente não tem condições de proteger deles. Por quê? Porque é muito dinheiro sendo investido em campanhas muito pesadas, de formação de pensamento, de formação de imagem. Então não adianta você chegar na eleição e falar que aquela pessoa não é um bom gestor. Eu não quero votar nela. Você não consegue. A única forma que nós temos de mudar a sociedade, de mudar os altos postos hierárquicos, é mudar a sociedade através da base. Quando toda a base tiver uma maneira diferente de pensar, a gente vai ter uma diferente demanda de políticos que nos representem. E só então é que a gente vai ter lideranças um pouco melhores. Isso daqui faz parte desse processo. Esse tipo de coisa me gera indignação e nojo quando eu vejo, mas me gera um pouco de esperança ver a reação que a sociedade está tendo com relação a isso. Aqui, conclusão, nós chegamos que esse cancelamento ele não pode ser taxado simplesmente como bom ou ruim, meramente pela natureza que ele tem. Você precisa ver em que casos o cancelamento é um exemplo para a sociedade e em que casos a gente está perdendo tempo perseguindo, lutando contra inimigos que simplesmente não vão ser encontrados, não serão abatidos e não serão vencidos. Você pode ficar sua vida inteira tentando mudar todos os tweets de 2010. Eles continuarão lá do jeito que eles estavam. Então, no máximo, você vai atacar pessoas que já não precisam ser atacadas e deixando passar pessoas que ainda continuam tendo esse tipo de comportamento hoje. E é nessas pessoas que a gente deve se concentrar. Bom,
Mais uma vez, eu não quero me colocar aqui como dono da verdade, não quero ficar cagando regra na sociedade. De tudo que eu coloquei aqui, a única coisa que eu espero do fundo do coração é que você tire daqui combustível para gerar suas próprias reflexões. E se isso for útil, então o meu tempo já terá valido a pena, até porque eu perdi a hora do começo da minha próxima aula. Estou atrasado, por hora é isso, um grande abraço.